Pensa em dois exemplos de estudantes. Esse é o Walter. Ele estuda 1 hora por dia, dorme 8 horas por noite, mantém uma vida social e está com frequência entre os melhores da turma. Passa a maior parte do tempo de estudo fazendo simulados e ensinando conceito para os colegas. Já esse é o Mauro. Ele estuda 4 horas por dia, todos os dias, sacrifica o sono, raramente vê os amigos e ainda assim luta para manter uma nota mediana. Enche os cadernos com textos destacados e passa horas relendo capítulos. Qual é a diferença entre eles? Não é inteligência, não é dedicação, nem mesmo sorte. A questão é como eles estudam e não quanto tempo eles estudam. Mas antes de começar, eu quero que você pare um segundo e dê uma nota de 1 a 10 para o seu método de estudo. Não vale o 7, tá? De 1 a 10. Pensou? Legal. Até o final desse vídeo eu quero ver se você ainda vai dar essa nota para ele. Além disso, eu quero compartilhar com você um plano de estudos à luz da neurociência que seja mais eficiente para você. Não sei se já aconteceu com você de passar várias horas estudando, fazendo tudo certo. Você destaca os pontos principais, relê os capítulos, escreve anotações detalhadas e até bonitinhas, mas de algum modo você sabia que tinha algo errado. Mesmo focando horas e até anotando, as informações pareciam não ficar na sua cabeça. Talvez até tenha se perguntado, caramba, será que eu tenho TDAH? Aí você vai fazer a prova e aí ou tira uma nota baixa ou fica na média. Já passou por isso? Pensar e perceber isso pode ser doloroso, mas é fundamental para você entender que você não faz ideia de como estudar de maneira eficiente. Pensa comigo, todos nós já caímos nessa ilusão. Encharcar os livros com marca-texto até parecer uma arte abstrata, reler o mesmo parágrafo 40 vezes, esperando que finalmente a informação entre na cabeça. Ou escrever várias páginas de anotação para nunca mais olhar para elas. Tipo aqueles vídeos de Instagram que você salva, mas nunca volta para ver. A gente confunde o tempo que a gente passa estudando com o tempo que realmente a gente consegue aprender a informação. Você sabe que está preso nessa armadilha quando gasta mais tempo escolhendo a cor do marca-texto do que entendendo o conteúdo. Ou quando você cria a playlist perfeita de estudos, mas percebe que passou mais tempo montando a lista do que estudando. E ninguém ensina isso pra gente na escola, porque estudar não é sobre tempo, mas sobre estratégia. Existe algo chamado armadilha do consumo, que é a crença de que quanto mais informações você consome, mais páginas, mais vídeos, mais horas, mais você aprende. As escolas reforçam esse mito quando o professor diz, você tem que estudar 3 horas, você tem que reler o capítulo todo, ou coisas do tipo. Mas aqui está o problema, o nosso cérebro não é uma esponja que simplesmente absorve todas as informações de maneira automática. Ele é mais como um músculo que precisa de treino e descanso para crescer. O aprendizado real ele só se dá quando você consegue reter informação no tempo que você estuda. Imagina 2 estudantes. Um estuda 5 horas, mas retém só 10% do conteúdo. O outro estuda 1 hora, mas retém 50%. Os dois acabam com a mesma quantidade de aprendizado, mas o primeiro desperdiçou 4 horas a mais. Se você estuda 5 horas, mas só retém 10%, na prática, você só estudou 30 minutos. Mas se estuda por 1 hora, com uma estratégia que te ajuda a reter 50%, você economiza tempo e energia. E se eu te disser que estudar menos pode melhorar as suas notas? Eu sei que é meio louco, né? Porque hoje todo mundo diz que você tem que se esforçar mais, você tem que se engajar mais, você tem que estudar por mais tempo. Só que essa não é a solução. Ao invés de passar horas relendo o livro, destacando anotações ou reescrevendo algumas anotações para depois você esquecer de tudo, você precisa mudar para aprendizagem ativa. Fazer isso envolve praticar através de questões, explicar o assunto para outras pessoas e aplicar o que aprende em problemas reais. Isso vai te ajudar a melhorar muito, porque o estudo passivo, que é o contrário disso, é como tentar encher um balde cheio de furos. Você pode continuar derramando água, mas nunca vai encher. A chave é tapar os buracos para que o conhecimento fique. A questão é, como fazer isso? E relaxa, eu sei que você está assistindo o vídeo para aprender um pouco sobre isso. Então preste atenção. Estude por blocos de 30 minutos, 1 hora ou até um pouco mais. Isso vai depender da sua própria capacidade e da sua evolução. Esse método ele evita a fadiga mental, mantém o foco e ativa o chamado efeito de espaçamento. Tem uns cabeções que fizeram um estudo lá em 2006, Cepeda e Pashler, sei lá como é que pronuncia o nome deles. Eles perceberam que quando os alunos espalhavam a revisão ao longo de dias ou semanas, a retenção dobrava ou até triplicava, comparado aos que revisavam tudo de uma vez só. Sabe aquele momento que você, um dia antes da prova, tenta revisar tudo? É o que chamamos de método véspera. O meio correto é você revisar o conteúdo ao menos uma vez por semana. Isso vai fazer com que as redes neurais daquelas informações fiquem mais fortes e faz com que o acesso a elas fique bem mais fácil. É como regar uma planta. É mais eficiente você regar um pouco por vez do que encharcar ela de uma vez só. Antes de reler ou assistir uma aula,
tenta lembrar daquilo que você estudou anteriormente. Isso funciona porque acontece o que chamamos de recuperação ativa, que é uma das formas mais eficazes de fixar o conhecimento. No mesmo ano, lá em 2006, dois caras, que eu também não sei pronunciar o nome deles, fizeram um teste muito clássico com dois grupos. Um grupo revisava o conteúdo lendo novamente, o outro grupo era testado logo depois de aprender, mesmo errando várias coisas. O resultado, uma semana depois, quem foi testado lembrou quase o dobro do conteúdo. O esforço para lembrar, mesmo falhando, fortalece os caminhos neurais, como eu disse. É como um músculo, você cresce no esforço. Para que isso funcione, é importante que você utilize métodos ativos, flashcards, perguntas, resumos, explicar em voz alta. Tudo isso engaja o seu cérebro de verdade e faz com que a informação ela fixe de maneira muito mais eficiente. Quando você faz links entre as informações, o seu cérebro cria uma teia de conhecimento. Isso vai facilitar muito a recuperação da informação depois. Isso é chamado de codificação elaborativa. Pesquisadores eles perceberam que quando os alunos relacionavam novas informações com conhecimentos anteriores, como isso me lembra aquele conceito que a gente viu na aula passada, a lembrança se torna muito mais estável. Você para de decorar palavras soltas e começa a enxergar o conteúdo como um mapa. O sono é um dos aspectos mais fundamentais para a nossa vida em sentido geral. Mas para os estudos ele é fundamental. Além de influência na nossa atenção, a aprendizagem também é consideravelmente influenciada. Durante o sono, o nosso cérebro entra num processo de consolidação de memória. Um estudo lá de 2005 mostrou que pessoas que aprendem algo e depois dormem bem, lembram significativamente mais do que aqueles que ficam acordadas ou que dormem mal. Ou seja, estudar, mas dormir bem significa mais retenção e mais eficiência no seu estudo. Então percebe como essas coisas são contraintuitivas e diferentes daquilo que normalmente tem sido pregado por aí em relação aos estudos. Dormir bem, por exemplo, é um ponto que é fundamental e muita gente tem negligenciado. Às vezes, a maneira como você estuda tem te atrapalhado bastante. Não é pela sua capacidade, mas é o método que você utiliza. Então, ao invés de um estudo mais passivo, você precisa estudar de modo mais ativo. Então lembra, você precisa de blocos curtos, uma recuperação ativa, uma revisão espaçada, conexões significativas e uma boa noite de sono. O resultado vai ser você ter mais tempo, aprender de modo mais eficiente e mais rápido. E obviamente ainda vai sobrar tempo para você viver. Agora eu quero que você volte lá para o número e para a nota que você deu para o seu método de estudo. Ainda continua na mesma nota? Diminuiu ou aumentou? Me conta aí.